Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Desde os tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e a seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para com o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição, com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o sulco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Emmanuel. Bom, o nosso projeto hoje, o projeto Evangelho por Emmanuel, hoje a gente vai tratar de um capítulo 145 do livro Pão Nosso, Obreiros. Esse obreiro a gente quer dar um cunho, o texto dá um cunho diferente, não é aquele cunho religioso do obreiro, é um cunho do trabalhador, daquele que luta, daquele que enfrenta, daquele do Paulo de Tarso, do combate interior, daquele que começa a vencer a si mesmo, a se transformar e consegue fazer esse trabalho. Então o sentido é desse trabalhador. E esse texto foi escrito pelo Chico Emmanuel a partir de um versículo de uma carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha que versículo bonito. Paulo aconselhando Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Que conselho, né? Primeiro, essa palavra procura apresentar-te a Deus. Quando Timóteo vai se apresentar a Deus? Amanhã, depois, ele vai encontrar com Deus ali na esquina, ou mesmo depois que morrer vai se encontrar com Deus, né? Quer dizer, Paulo estava se referindo à vida espiritual. Meu reino não é desse mundo, né? A esse outro reino, a esse outro momento, né? Além da morte, além da matéria, aquilo que fica, né? Nesse tempo que você viveu, você está se preparando, você está se trabalhando para quê? Para se apresentar. O Evangelho tem várias parábolas, aquela que o dono da terra se ausenta para voltar bem depois, quer dizer, marca reencontro tempos depois.
Toda vez que tem um reencontro tempo depois, a mesma questão dos talentos, né? Esse reencontro depois é esse nosso reencontro com a vida espiritual. Né? E de que maneira a gente vai se preparar para esse reencontro? A gente não abandona a vida espiritual porque a gente é espírito, mas quando a gente abandona o corpo e vive, né, e volta para o mundo espiritual. Mas nesse momento do retorno para a vida espiritual, ele está pedindo para a gente se preparar, para a gente se apresentar de volta à casa do Pai, a esse trabalho, a esse mundo espiritual, para a gente se apresentar de volta ao mundo espiritual como um obreiro, como aquele que foi e trabalhou, como aquele que foi e cumpriu a obra, como aquele que foi e fez o que deveria ter feito, né? Do que não tem do que se envergonhar. O que é que a gente vai se envergonhar? De não ter feito a obra, de ter vivido a preguiça, de ter vivido mais eu não posso, mais eu não quero, mais eu não sei o que, tanto mais, né, que a Emmanuel fala disso tão bonito num outro texto, é tanto mais que faz com que a gente deixe a luta para amanhã. E como é que a gente vai se apresentar depois, né? Como é que a gente vai chegar no mundo espiritual revendo a história desse tempo que a gente teve, dessa grande oportunidade que a gente teve, para melhorar quem somos e o que somos, né? E o que a gente fez com esse tempo. Aí a gente vai sentir a culpa, aí a gente vai sentir o arrependimento, aí a gente vai se envergonhar. E Paulo está dando esse conselho para o Timóteo. Procura, quer dizer, tenta, luta, se esforça, faça o possível. Você tem o livre-arbítrio, mas procura, vai para o caminho certo. Como é que procura? Tem um caminho, alguém deixou um caminho. A verdade e a vida, né? E ainda chamou, vinde a mim, quer dizer, vinde a mim, vinde a esse caminho, né? Vem trilhar esse caminho do trabalho, vem trilhar esse caminho da renovação, vem trilhar esse caminho da evolução, porque quem consegue trilhar esse caminho da renovação, trilhar esse caminho da evolução, é esse que trabalha, é esse obreiro que não tem do que se arrepender, que não tem do que se envergonhar. É nessa linha que Emmanuel está dizendo esse texto. E a obra? Onde é que está essa obra? Né? É a mesma obra para todo mundo? Não, a obra é diferente. A obra, cada um sente a sua obra de acordo com seus talentos, de acordo com suas possibilidades, de acordo com o seu momento evolutivo. E de acordo com o momento evolutivo de cada um vai sentir na consciência a obra. O grande projeto dessa obra está na consciência, né? E essa consciência, à medida em que a gente vai reencarnando e vai se aperfeiçoando, a gente vai aperfeiçoando o projeto também. É um projeto reencarnatório que a gente vai executar, né? Então sejamos bons trabalhadores do nosso projeto reencarnatório, porque a gente faz um grande projeto reencarnatório, vem para o trabalho no projeto reencarnatório e a gente se recusa a ser esse obreiro dessa obra planejada. E essa obra está dentro da grande obra, que a grande obra é a renovação humana, né? Que é a obra divina. E Jesus falou, meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Olha como Jesus foi esse obreiro, foi esse trabalhador. Né? Ele veio para cumprir a vontade do Pai, que não era a vontade própria, né? A vontade do Pai não era a vontade de alguém, não era o capricho de alguém, não era a intenção de alguém. Se Deus é amor e tem uma lei de amor, então quando Jesus fala cumprir a vontade do Pai, ele veio para cumprir essa lei do amor, de justiça, de caridade. Então, para cumprir essa lei de justiça, amor e caridade, né, eu vim para cumprir, né, para fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. E a obra é a obra também de amor, justiça e caridade, que é a obra de regeneração, de redenção humana. É nessa linha que a gente está falando dessa obra, e é nessa linha que o Paulo aconselhou Timóteo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro. Como aprovado como obreiro? Quem vai aprovar ou reprovar? Será que vai ter um juízo final aprovando ou reprovando? Somos nós, e a nossa consciência que vai reconhecer que a gente não executou o projeto, que a gente não foi o trabalhador da obra. Bom,
Aí a gente vai para o texto. O Emmanuel diz: desde tempos imemoriais idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. A história da humanidade, do homem, né? O homem sempre imaginou mil modos de se apresentar a Deus, de morrer. Ah, eu quero morrer num caixão tal, eu quero uma roupa tal, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha como são só apresentações formais. A gente nunca, ou raramente, a gente se preocupa: como é que eu vou? Eu não vou levar nada, então o que adianta eu estar no caixão de luxo ou de menos luxo, ou eu estar com a roupa tal ou a roupa tal? São essas as preocupações principais? Né? Não são essas as preocupações principais. E o homem, durante muito tempo, as grandes preocupações eram essas preocupações. Parece que ele ia se preparar para encontrar mesmo com alguém. Né? O encontro físico, o encontro material. Então eu tenho que ir, olha, quantas coisas, às vezes os homens já foram, o faraó já foi sepultado com suas riquezas. Como é que ele ia se apresentar? Com toda a sua riqueza, eu sou um faraó. Né? Tem várias maneiras que os homens já enxergaram o momento da morte como um momento material, físico, de se apresentar ao mundo espiritual. Né? E ele diz que o homem, durante muito tempo, ao longo da história humana, ele sempre imaginou uma maneira de se apresentar, uma maneira de chegar até a hora da morte. Né? E ele cita aqui duas grandes formas. Né? Muita gente se preocupa durante a existência em como talhar as vestimentas para esse encontro celestial. O que eu vou vestir? Com que roupa que eu vou? É como se eu estivesse imaginando: bom, eu estou aqui vivendo, mas essa vida toda eu tenho que me preparar para esse encontro. E com que roupa que eu vou? Quer dizer, é muito pouco eu ficar preocupado com que roupa eu vou. E essa roupa não tem necessariamente que ser a peça física. Né? Ele está falando de objeto, ele está falando de matéria. Com que roupa? Né? A roupa quer dizer forma. De que forma que eu vou? Né? E de uma forma material. Ele está pensando uma forma material. Quando ele se preocupa com as vestimentas desse momento da morte, ele está se preocupando com a forma. Né? De que forma? De que forma material? E um outro grupo, ele fala que tem esse grande grupo, que durante a vida inteira se preocupa com talhar as vestimentas, com preparar uma roupa material para esse encontro. E outros, inumeráveis, anotam cuidadosamente as mágoas terrestres para desfilar um rosário de reclamações. Esses aflitos que não souberam viver as aflições, né? A gente vai reclamar de todas as oportunidades que não tivemos, de todas as coisas todos os desafios que tivemos. Vamos reclamar dos pais que tivemos, das mães que tivemos, dos irmãos que tivemos, dos maridos, das mulheres, dos filhos, dos trabalhos. A gente vai sair com um monte de reclamações. Né? E essas reclamações mostram o quê? Mostram orgulho, mostra que eu não fui um servidor, que eu não fui um obreiro. Eu queria o mundo em função minha. Então eu queria o mundo trabalhando para mim. Eu não estou trabalhando para o mundo. Eu estava muito importante. Eu estava muito na prepotência, no orgulho, no egoísmo, para eu me sentir um obreiro, um trabalhador dessa obra. Essa obra tinha que me beneficiar. Então eu levo só reclamações. Poxa, fui lá, reencarnei e nada deu certo, não tinha nada a meu favor, estava tudo contra. A casa não era aquela, o trabalho não era aquele, o filho não era aquele, a mulher não era aquela, nada era aquele. Né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os aflitos que conseguiram vencer, superar suas aflições. Agora, aqueles aflitos que só fizeram lamentar suas dificuldades, esses não vão ser consolados. Esses são esses que vão ter do que se envergonhar, que vão ter do que se arrepender, né? Porque não souberam vencer os seus desafios. Aí a gente vive
nesse projeto reencarnatório, em vez de viver como esse obreiro que o Paulo recomendou a Timóteo, a gente vive como um trabalhador resmungão, como um trabalhador que sempre dá uma desculpa por não ter feito o trabalho como deveria ter feito. Ah, eu ia até fazer, mas eu queria mais. Ele usa esse mais para tudo. Olha o talento, né? Ah, eu fiquei com medo que o Senhor é muito rigoroso e eu fiquei com medo de perder e enterrei o talento. Né? São esses que enterram os talentos com medo de uma coisa, com receio de outra, reclamando de outra, mas os talentos ficam enterrados. E Emmanuel coloca esses dois grandes grupos, né? Aquele grupo que fica preocupado com a matéria, com a forma das coisas, né? Até a religiosidade de muitos é uma religiosidade formal. Né? Qual a forma do exercício da minha religiosidade? Eu tenho que andar assim, eu tenho que falar assim, eu tenho que ajoelhar assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que seguir todo um ritual que é assim. Não é por acaso que a doutrina espírita não adota rituais. É porque não é como talhar a vestimenta, não é como fazer. Né? Tem muitas religiões que os chefes religiosos têm vestimentas diferentes, têm toda maneira de ser diferente, porque são formas diferentes. E, na verdade, a questão não é formal. Né? A questão é de fundo, a questão é de sentimento, a questão é muito mais profunda. E esse outro grupo da reclamação, o grupo da lamentação. Né? Ora a gente faz parte de um, ora a gente faz parte do outro, a gente faz parte dos dois, e aí a gente vai preocupando com as formas e outras vezes a gente vai preocupando com as mágoas e vamos vivendo as mágoas sem coragem de enfrentar e de lutar. Aí Emmanuel diz: a maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Título também é forma. Então a maioria quer convencer os homens. Esses títulos de santos, quem dá esses títulos de santo? Os homens. Então eu preciso convencer os homens de algumas formas para eu ter esse título de santo, para me apresentar. Lembra ao longo da história humana que o homem já comprou indulgência? O homem já comprou perdão? Que o homem já comprou terreno no céu? Tem coisa mais formal do que essa? Isso não tem tanto tempo, isso tem 500 anos. Há 500 anos atrás a gente estava pagando terreno como se estivesse comprando um terreno no céu. Tem coisa mais formal do que essa? Tem preocupação com a vestimenta maior do que essa? Né? Então a maioria deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Por quê? Porque aí eu compro a passagem. Eu consigo o título aqui, entre os homens, mentindo, enganando, pagando, comprando, de mil formas. Eu adquiro os títulos aqui e acho que esses títulos são passaportes para a eternidade. E é um grande engano eu achar que esses títulos humanos, quaisquer que sejam, é um grande engano eu achar que esses títulos humanos são passaportes para a minha felicidade. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, aprovado como trabalhador, aprovado como esse que luta, que vence, que se transforma e que trabalha nessa obra grande do Cristo de servir, de ajudar, para que a gente não tenha do que se envergonhar, para que a gente não tenha do que se arrepender. E levar esse títulozinho debaixo do braço, um título humano, uma declaração, um documento qualquer dos homens de santidade, não vai resolver minha questão maior. Não vai resolver. Isso não é suficiente, isso não é uma credencial suficiente para eu me apresentar ao mundo espiritual sem me arrepender. Aliás, se eu adquirir um título de santo de maneira injusta, esse título vai ser motivo de grande sofrimento para mim no mundo espiritual. Ele vai surtir o efeito contrário. Em vez dele ser um passaporte
para a felicidade, ele vai ser um passaporte para a vergonha, um passaporte para o constrangimento, né? Um passaporte para as culpas. Bom, e aí Emmanuel confirma, né? Não há maneira mais acertada do que essa, nos enquadrarmos na condição de trabalhadores. Jesus falava que quer ser o maior, aprenda a servir. Então não tem maneira mais adequada de se apresentar diante da morte, de se apresentar para o mundo espiritual, de chegar nesse momento de voltar para o mundo espiritual. Não tem maneira maior do que chegar como trabalhador. A gente sabe algumas pessoas que foram grandes trabalhadoras, sem títulos de santo. Irmã Dulce, Madre Teresa. Olha o Chico, o trabalho que o Chico foi um grande trabalhador. Mas tem trabalhadores e trabalhadores, tem todo tipo de trabalhador. Aqui mesmo no texto ele fala que tem da enxada ao livro. Tem o trabalhador braçal e o intelectual no sentido amplo, né? Ele vai comentar já já. Mas esse trabalho, a maneira mais adequada que ele fala, não é com a forma, com as vestimentas, e não é levando as desculpas, as mágoas e as desculpas terrestres. Por que eu não fiz? Eu queria mais, não vai resolver, né? E ele diz que a maneira mais adequada é chegar nos enquadrando na condição de trabalhadores. Sem humildade, ninguém se enquadra à condição de trabalhadores. A gente quer ser servido, a gente ainda não quer servir. A gente dá trabalho, a gente ainda não trabalha, né? Emmanuel diz que nós somos devedores na economia do mundo. E a gente entende nesse momento aqui exatamente o que ele queria dizer. Quem é devedor na economia do mundo é quem dá trabalho, é quem ocupa os trabalhadores. Uma coisa é eu trabalhar para socorrer. Outra vez eu ter a necessidade somente de ser socorrido. Tem gente que só quer ser socorrida. Quem só quer ser socorrido está dando trabalho, então é devedor. Quem já aprendeu a socorrer, esse é credor, porque esse trabalhou, né? Então esse não vai se arrepender, não vai ter do que se arrepender, porque esse trabalhou. E está na hora da gente acordar. A vida inteira eu dei trabalho. Para a mãe, para os pais, para o professor, para todo mundo eu vivo dando trabalho. Todo mundo tem que se ocupar de mim, tem que cuidar de mim, tem que fazer isso para mim, tem que fazer aquilo para mim, porque se não fizer me ofende, eu brigo, eu xingo e saio brigando com tudo e todo mundo, lamentando e etc. E tem gente que não lamenta mais, porque enxerga os outros, está trabalhando para os outros, não enxerga somente a si, né? E Jesus, quando ele falou, vinde a mim, esse chamado, vinde a mim, se ele falou que eu e o Pai somos um, que ele está em comunhão com o Pai, e a gente está falando aqui que a gente quer se apresentar a esse mundo espiritual, aprovado como obreiro, e Jesus veio e disse que ele é o caminho, e chama a gente, vinde a mim, mas ele diz que no caminho vai ter tribulações, vai ter aflições, vai ter dificuldade. Mas é preciso ter força, é preciso ter bom ânimo, é preciso procurar apresentar-se, né? Vencer essa inércia, vencer a preguiça, vencer as tentações que nos vencem, vencer as dificuldades que não deixam a gente avançar, né? Esse caminho que Jesus falou é o caminho do trabalho, não é o caminho do descanso, não é o caminho da folga. É o caminho da luta, é o caminho do combate interior, é o caminho da transformação, né? E o trabalho não precisa ser necessariamente o trabalho físico, toda ocupação útil é trabalho, né? O livro A Gênese diz, né? O pensamento é para o espírito o que as mãos são para o corpo. Então, se as mãos representam o trabalho do corpo, de fazer, de criar, de transformar, de movimentar, de mexer, que é o trabalho físico, o pensamento é o trabalho da alma. É o trabalho que modifica o meu sentimento. E tem gente que está no trabalho das mãos,
E tem gente que está no trabalho da alma, mas estão trabalhando. De alguma maneira estão trabalhando. Né? E esse vinde a mim para o trabalho. E sem escolher o trabalho. Porque quem escolhe demais o trabalho acaba não sendo trabalhador. O tempo passa e ele acaba não sendo trabalhador e vai se apresentar não como obreiro. Vai se apresentar como alguém reclamando sempre que o trabalho que ele queria não apareceu, por isso que ele não trabalhou. E tem uma frase do Emmanuel perfeita. Cada espírito retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito. Olha como a coisa é individualizada. Cada espírito, quer dizer todos individualmente, cada um retorna à Terra com as dificuldades que lhe dizem respeito. O que quer dizer se lhe diz respeito? É o que é próprio para mim. E o que é próprio para mim? As consequências de todas as causas que eu dei. Então cada espírito volta à Terra assumindo as consequências de tudo que ele fez. Por isso é bom me apresentar como obreiro para eu não ter o que me arrepender. Porque senão eu vou voltar com novas aflições, que são as consequências de eu não ter me apresentado como obreiro. A ligação é perfeita. O que me diz respeito é diferente do que diz respeito a cada um. E o que faz o que diz respeito a cada um ser diferente? O livre-arbítrio. Porque pelo livre-arbítrio cada um vai dando causas diferentes e recebendo consequências diferentes. Cada um vai sendo um melhor trabalhador, um pior trabalhador, o trabalhador de si, o trabalhador dos outros, aquele que se transforma e se transformando, quer mudar o mundo, começa a mudar a si mesmo. E tem gente que só quer mudar o mundo, mas quer mudar o mundo para que o mundo seja igual a ele. Aí fica difícil, porque eu sou muito imperfeito para querer que o mundo seja igual a mim. Então é melhor eu me transformar, porque eu me transformando, eu colaboro com a mudança do mundo. Né? Olha, não botar a candeia debaixo do alqueire, porque eu me transformando, eu ponho a candeia em cima. Aí, por onde eu for, eu estou levando essa luz. Eu coloquei aqui uma lembrança, um lembrete só para eu citar. Olha naquela história do Paulo de Tarso, que é sempre um grande exemplo de tudo. O Evangelho, a pregação do Evangelho dele, as experiências que ele viveu, tudo isso serve de grande exemplo para a gente. E quando Paulo foi para Damasco, ele foi em busca do Ananias, que Ananias tinha estado com a Abigail, tinha convertido a Abigail, e o Paulo culpou Ananias por uma série de coisas e já tinha raiva dos cristãos, não eram cristãos ainda, dos seguidores do Cristo. E o Paulo pegou uma autorização do Sinédrio para ir perseguir e prender Ananias. E foi quando ele, na entrada de Damasco, aquela história que todos nós conhecemos, ele ficou cego, 3 dias sem enxergar, e depois o próprio Jesus, quando Paulo falou, Senhor, o que queres que eu faça? Olha só, quando ele ficou cego, ele compreendeu a mensagem, ele fez uma ligação, caiu a ficha dele, ele teve todo esse arrependimento, né, dele ter visto que ele não foi um trabalhador, ele não estava sendo um bom trabalhador, que a obra dele era outra, caiu a ficha dele que ele estava fazendo a obra errada. E ele deu uma guinada na vida, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus não deu uma receita para ele, não, vai lá, vai numa pensão tal, entra na cidade, em tal lugar, que alguém vai lá te socorrer. E o Ananias, em sonhou recebendo Jesus. E Jesus chamou Ananias e ele, eis-me aqui, Senhor. Olha que prontidão. O Paulo de Tarso perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Ananias, eis-me aqui, Senhor. E Jesus, vai lá na cidade, tal pensão, tal, tem uma pessoa lá, Paulo de Tarso, ele vai fazer isso e isso. E o Ananias não entendeu qual era o trabalho. O obreiro quase não entendeu. Senhor, mas esse não é aquele que persegue aqueles que te seguem? Que veio aqui para perseguir a gente? E Jesus, é esse mesmo. Pode ir lá que esse pode deixar que
esse vai se encontrar comigo mais vezes, a gente ainda vai entender qual é o trabalho desse. Ele é um vaso escolhido, ele é um trabalhador especial. Ele é um trabalhador que vai levar a minha mensagem, é porque ele não entendeu ainda qual é o trabalho dele, mas ele vai entender, que a gente vai mostrar para ele. E você faz parte desse trabalho, porque você vai agora lá e vai fazer o seu trabalho. E Ananias não relutou, não resmungou, não ficou com medo, foi lá fazer o trabalho. Paulo recupera a visão, fica todo emocionado e tal com Ananias. É linda essa história, né? Fala que eu vim aqui com autorização do Sinédrio para te levar preso, e você veio aqui com o amor de Jesus e me leva preso voluntariamente a essa grande luta. Olha, ele se prendeu voluntariamente. Olha que conquista. Conquista pelo afeto, pelo coração, pelo trabalho de Ananias. Então, Paulo foi conquistado pelo entendimento e pelo coração, né? E ele ali, a partir daquele momento, ele falou, a partir desse momento eu também sou escravo, mas sou um escravo voluntário, porque a partir desse momento eu sou o trabalhador dessa causa. E foi o que Paulo fez o resto da vida. Ele foi trabalhador dessa causa. E foi um trabalho difícil, e Jesus tinha avisado. Foi um trabalho de levar bordoada, de ser preso, de levar pedrada, de ser incompreendido, de ser abandonado pela família, de ser abandonado pelos companheiros, mas ele não abriu mão do trabalho que ele tinha compreendido. Olha, e ainda fala, né? Se eu tivesse querendo agradar aos homens, eu não seria servo do Cristo. Ele quis ser trabalhador de quem? Ele definiu qual era o trabalho que ele queria. Ele sabia que ele precisava se apresentar como um trabalhador, sem se envergonhar. Embora, em várias ocasiões ele disse, trago um espinho na carne. Qual espinho na carne? Trago todas as vergonhas dos erros que eu já cometi, das perseguições que eu já causei, das vergonhas que eu ainda sinto. Isso depois ele se redimiu, com o tempo ele zerou. Isso no começo da pregação dele, ele ainda sentia esses espinhos. Depois de 30 anos de pregação, teve um momento lindo que ele sentiu essa quitação. Quando ele foi para ir para Roma, para ser já condenado e tudo, e que velhos e jovens e crianças, todo mundo lá no cais se despedindo dele, ele sentiu, naquele momento, eu estou quite com a minha luta, fui um trabalhador, travei um bom combate, guardei a fé. Ele compreendeu qual era o trabalho dele. E o nosso trabalho, que é tão mais simples que o trabalho de Paulo, que a gente ainda não está nesse patamar, a gente ainda não tem o trabalho de compreensão que é exigido para a gente, ainda não é um trabalho que foi exigido para um Ananias, que foi num sonho compreender que tinha que ir ali ajudar o perseguidor, e foi e ajudou o perseguidor. Nosso trabalho às vezes é muito mais simples e a gente não entende. Então é esse o apelo do texto, para que nós procuremos nos apresentar ao final dessa existência, né, como trabalhadores, não como usurpadores, não como o filho pródigo, né, dissipadores de bens. Dissipador, o que é? Não, me dá a minha herança que eu vou sair por aí, né? Então me dá a minha herança, me dá essa graça do tempo e dos talentos que eu ganhei, que eu vou sair por aí gastando dissolutamente de qualquer maneira. Né? O cair em si do filho pródigo foi quando ele também percebeu que ele queria voltar para a casa do pai e voltar para ser um trabalhador da casa do pai, porque ele percebeu o trabalho que ele tinha que fazer. Aí ele caiu em si e aí voltou para se apresentar como obreiro. Ele queria voltar para a casa do pai humildemente. Perdeu a arrogância, perdeu a prepotência. Né? Mas voltando para o texto, o Emmanuel diz, o mundo é departamento da casa divina. É um departamento, porque o mundo tem todas as possibilidades de trabalho. É um departamento que tem várias seções, todas as possibilidades, né? Aí ele faz a comparação. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante. Ele simbolizou o trabalho mais complexo como cátedra
e simbolizou o trabalho mais simples como enxadas, né? E ele diz que tanto faz esses trabalhos mais complexos das cátedras que ensinam, como aqueles mais simples das enxadas que executam, né? Eles não são elementos de divisão, de privilégios, não, né? São sim degraus hierárquicos, são degraus numa hierarquia de trabalho, degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. Como cooperadores diferentes? Cada um não veio para a Terra com a aflição que lhe diz respeito? São esses os cooperadores diferentes. Cada um vem colhendo as consequências daquilo que fez. Nós não somos herdeiros de nós mesmos. Quando a gente herda o trabalho, a gente herda o trabalho do trabalho anterior. Porque a gente não conseguiu se apresentar como um obreiro. Então a gente tem que continuar o trabalho. E o Emmanuel diz, o caminho edificante desdobra-se para todos, para o que está trabalhando com a cátedra ou com a enxada. Aqui que ele chama no trabalho das cátedras, abre-se covas na enxada, desculpa, esse primeiro aqui é o da enxada. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Com a enxada, abre a cova objetiva, concreta, na terra produtiva, trabalha para produzir. E ali manuseiam-se livros na cátedra, manuseiam-se livros para o sulco da inteligência. O sulco não é a terra, arar a terra, ferir a terra para plantar. Então a enxada fere a terra. E a inteligência o trabalho da cátedra, do pensamento, sulca a inteligência, abre espaço para o plantio da inteligência. Olha que beleza de texto, né? São trabalhos, né? O trabalho objetivo de a enxada abrir a terra para plantar semente, e aí a gente lembra da Gênese quando diz, né, que o pensamento é o trabalho do espírito, como a mão é o trabalho para o corpo. Então o trabalho das mãos com a enxada trabalhou para o corpo, mas foi trabalho. E o trabalho da inteligência, do pensamento, sulcou, né, para o sulco da inteligência. Mas aí ele traz a igualdade, que não é privilégio nenhum, é melhor do que o outro. Mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Qualquer que seja esse trabalho, ele tem que ser em benefício do espírito. Porque ele está falando da preparação para o retorno ao mundo espiritual, para se apresentar como obreiro. E a gente se apresenta como obreiro quando a gente trabalha espiritualmente, quando a gente trabalha para o crescimento espiritual. Aí a gente entra na obra que Jesus falou. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. E quando eu não entendo o meu trabalho, que eu reclamo do meu trabalho, que eu não aceito o meu trabalho, que eu estou só resmungando, eu não estou fazendo que seja feita a vossa vontade. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu estou querendo só a minha vontade. Eu não estou aceitando as consequências das causas que eu dei. Eu queria o que? Privilégio? Eu queria que eu errasse e que não recebesse as consequências dos erros que eu dei? Seria um privilégio. Por que eu queria esse privilégio? Né? Se eu errei, eu vou ter que corrigir esse erro, vou ter que dar... E como é que corrige o erro? Simplesmente arrependendo? Não, é arrependendo e fazendo diferente. Tem que complementar, né? Então, o trabalho, tanto o trabalho da enxada quanto o trabalho da cátedra, né, são o trabalho, o fundamento, né, é o serviço manifestado no Espírito. E aí o Emmanuel diz, classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. Tem vários tipos de trabalho, mas o campo é um só. Qual é o campo? Construção do reino de Deus. Onde é que está a construção do reino de Deus? Dentro de nós. Então qualquer trabalhador, ele, para ser aprovado, né, para não ter do que se envergonhar, ele executa esse trabalho onde o campo está dentro dele. É o trabalho de mudança de pensamento, de sentimento, de vibração, é o trabalho de mudança da consciência.
Porque quando eu mudo a consciência, eu mudo a minha concepção do dever. E quem vai dizer qual é a minha obra? Qual é o meu trabalho? A minha consciência. Porque não vai dar para fulano, fulano, fulano dizer qual é o meu trabalho. Quem vai dizer qual é o meu trabalho é a minha consciência. Porque a minha consciência está ligada a essa cadeia de mim mesmo, de causas e consequências. Porque eu percebo pela consciência que aquilo me cabe, que aquilo é o que me diz respeito. E o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. O trabalho é complexo. Eis o motivo, Emmanuel conclui no último parágrafo do texto, eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. A maior vitória é se apresentar um dia como obreiro aprovado. Aí agora a gente começa a clarear. Como eu vou me apresentar um dia como obreiro aprovado? Eu tive um tempo dessa encarnação para executar determinada obra, aquela obra que me dizia respeito. Eu executei essa obra? Onde é que eu trouxe essa obra? Na consciência. O meu dever dizia o que eu devia fazer, executar essa obra. E eu consegui executar essa obra, por que eu fugi ao dever? Porque eu sucumbi às tentações, porque eu fui vencido pelas tentações. Que o meu desejo, porque a minha vontade, porque o meu capricho, porque a minha ganância, porque a minha avareza, porque o meu egoísmo, porque o meu orgulho, porque várias dessas minhas imperfeições não permitiram que eu cumprisse o dever. E como elas não permitiram que eu cumprisse o dever, eu não posso me apresentar sem ter do que me arrepender. Porque quando a coisa clarear, eu vou falar, poxa, quanto tempo perdido, quanto tempo jogado fora. Aí eu vou fazer o que o filho pródigo fez. Olha, como é que eu vou fazer? Vou ter que voltar para a casa do pai. E o caminho de retorno para a casa do pai não é fácil. E se eu já estiver no final da encarnação, eu vou ter que voltar para a casa do pai na próxima encarnação. Então eu vou chegar com um planejamento reencarnatório, com as aflições que me dizem respeito. O caminho foi traçado. E o roteiro vai estar em mim. Eu vou ter que seguir esse roteiro. O roteiro das causas e consequências. Por isso, é o que me diz respeito. É o que diz respeito a cada um. Por isso a inveja é uma grande perda de tempo. Porque o que me diz respeito não é o que diz respeito a você. Porque o que diz respeito a cada um é a de cada um. É uma grande perda de tempo eu querer o que te diz respeito. Porque aquilo é seu. Aquilo é as consequências do exercício da sua vida, do exercício do livre-arbítrio, da forma de viver. Né? Bom, muito bonito o texto, muito bom, muito útil. Tem menos de 20 linhas esse texto. E um texto obreiro. Se a gente for olhar assim, a gente não dá nada pelo texto. Mas vale a pena a leitura com calma, tentando mergulhar nesse texto, porque a intenção do Emmanuel em toda essa coleção e a intenção do nosso projeto é também essa. Fazer esse estudo evangélico com mais calma, com mais profundidade, mergulhando, compreendendo, sentindo, senão a gente não vai conseguir viver isso nunca. E é preciso seguir esses procedimentos para que cada um consiga compreender qual é o seu trabalho e depois cada um procurar se apresentar ao final dessa existência como obreiro, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar, que não vai se arrepender, que vai saber, eu travei o bom combate, eu consegui lutar. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.